Querem vocês? Tá sim, professora. Tudo certo. Obrigada. Então, vamos lá, gente. A gente hoje vai falar sobre um tema bem atual, tá? Que é a reabilitação pós-parto. E o foco da aula de hoje, especificamente, vai ser os recursos físicos empregados nessa reabilitação, tá? Enfim, para quem não me conhece, eu sou a professora Maíra, tá? Eu sou fisioterapeuta formada aqui pela Universidade Estadual da Paraíba, né, em Campina Grande, no Nordeste do Brasil. Tenho mestrado em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco, fui orientanda de André Lemos, que é um dos maiores nomes de obstetrícia que a gente tem hoje, né, no Brasil. Tenho título de especialista pelo COFITO, também sou especializada em urologia e obstetrícia lá por uma faculdade de Pernambuco. Trabalhei por muito tempo com Pilates aplicado nesse ciclo gravídico puerperal, tá? E atualmente eu trabalho basicamente em consultório, com essa parte de fisioterapia pélvica e obstétrica, sendo que meu maior foco atualmente é o trabalho, né, durante todo o ciclo gravídico puerperal. Então, eu trabalho com a paciente desde a gestação e só libero ela no pós-parto, tá? Então, essa é a minha realidade atual, ok? E além disso, eu sou professora há bastante tempo, tá? Além de dar aula em algumas pós-graduações, como é o caso da Certro, eu também sou professora de uma faculdade aqui da minha cidade, chamada Unifaci, ok? Como hoje em dia a gente fala muito dessa maternidade, né, que isso também deveria entrar no Lattes, eu sou mãe de Bela, essa moça que vocês estão vendo aí na foto, que atualmente está quase com 9 anos, e que foi quem me apresentou o mundo do pós-parto, por incrível que pareça. Embora eu trabalhasse com gestantes, eu não trabalhava com pós-parto, não se falava muito sobre isso 9 anos atrás. A gente trabalhava muito com a paciente, falava muito sobre a reabilitação é, da incontinência urinária no pós-parto, falava-se muito sobre o aleitamento materno, né? A consultoria de amamentação, mas a reabilitação da mulher, 9 anos atrás, não era um tema muito falado, tá? Antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria só lembrá-los que a Certro está com as inscrições da pós-graduação abertas, tá? A turma nova agora de 2024. Embora as aulas, a turma já esteja em andamento, mas a Certro ela tem condições de encaixá-los, caso seja vontade de vocês, ou de fazer parte da pós em fisioterapia pélvica, ou da pós em fisioterapia obstétrica. Sou professora das duas, e posso dizer, de conhecimento de causa, que são pós com bastante qualidade, tá, gente? No que me toca, né, a gente tenta sempre dar aula online com cara de presencial, tá? A gente tenta fazer sempre o possível para aliar as duas coisas, ok? Caso tenham alguma dúvida, tenho certeza que no chat vocês podem colocar aqui no final, a gente tira, tá? A Glória está aqui a postos, ela pode tirar a dúvida de todo mundo, tá bom? Enfim, é isso. Então, vamos começar a falar sobre essa questão do tema da aula de hoje, né? Sobre a fisioterapia no contexto da reabilitação pós-parto. Então, quando a gente vai analisar, né, essa parte da fisioterapia pélvica, a gente vê que, na verdade, ela pega todo o ciclo vital da paciente, né? A gente tanto atende crianças, que é o que a fisioterapia em uropediatria faz, como a gente também atende a mulher durante todo o seu ciclo de vida até a senescência lá no finalzinho, certo? Mas o foco da nossa aula é nesse meio, né? É o processo em que a paciente passa de uma pessoa que é única, né, sozinha, que o corpo dela é só dela, até o momento em que ela abriga um novo ser em crescimento, né, no seu organismo, que é a fase de gestação, e de repente ela se vê com esse bebê fora do útero, nos braços, mas com o corpo completamente modificado, né? Essas modificações, elas aconteceram por uma razão, mas, embora o resultado final, né, que é o bebê ali no braço dela, seja uma coisa extremamente prazerosa, não, a gente precisa começar a olhar para essa mulher com um olhar mais empático, tá?
analisando bem o que a incomoda, as suas queixas, e tentar ajudá-la, tratá-la, reabilitá-la da melhor forma possível, ok? E aí, o que eu preciso que todo mundo entenda é que essa paciente que se apresenta aí para você no pós-parto, ela é resultado de vários fatores. Primeiro, da vida que ela tinha antes, né? Então, por exemplo, se essa paciente ela é uma paciente ativa fisicamente, ela desde sempre fazia atividade física, o corpo dela vai estar no pós-parto de um jeito. Se ela é uma paciente que sempre foi sedentária, estava acima do peso, ela vai estar com o corpo dela se apresentando de maneira bem diferente daquela anterior que eu descrevi, né? Da mesma forma, a gente tem que levar em consideração, além desses fatores prévios, né, que são importantes, analisar como é que foi o processo de gestação para aquela paciente. Afinal de contas, a gente pode ter, por exemplo, uma paciente que engordou só 5 quilos, a barriga distendeu pouco, ela tem uma gravidez de feto único, e aí acaba que o corpo dela passou por poucas alterações, né? Ou alterações não tão significativas, diferentemente daquela paciente, por exemplo, que teve uma gravidez de trigêmeos. Então, ou que teve polidrâmio, né, no final da gestação, e o volume abdominal foi muito significativo, então, automaticamente, o corpo dela precisou se modificar mais para que aquele processo todo acontecesse. E, por fim, mas não menos importante, a via de parto também é responsável por várias alterações, né? É engraçado que quem trabalha com pélvica, eu acho que já ouviu muito que o pessoal demoniza o parto normal, principalmente para o assoalho pélvico, né? É aquela via de nascimento que está relacionada a muitos problemas. Mas o que muitos não falam é que não é só a via de parto que é importante, mas o processo de gestação por si só também é, né? Então, na verdade, a mulher no pós-parto, ela não é resultado só da via de parto dela. O que eu estou vendo ali não foi resultado só da cirurgia cesariana, por exemplo. Eu estou olhando para o abdômen dela. Não foi só a cicatriz da cesárea que danificou a parede abdominal dela. O próprio processo de gestação e o estiramento que essa musculatura sofreu são importantes para você entender aquela paciente que está ali na sua frente no pós-parto, tá? Então, é impossível eu dissociar a fisioterapia obstétrica dessa realidade pós-parto, porque todas são obstetrícia, né? Então, quando eu trabalho com a paciente obstétrica, eu tenho que, geralmente, abarcar os dois mundos, certo? E muitas vezes eu percebo que o pessoal da pélvica não gosta de trabalhar com a paciente de pós-parto, certo? Se o assoalho pélvico dela estiver bem, não, você já está boa, mas não é bem assim, tá? Então, a gente precisa saber que somos fisioterapeutas e que temos que olhar essa paciente no contexto geral. E aí, por que eu preciso reabilitar uma puérpera, né? Eu escutei isso uma vez do meu marido, quando ele me viu entrando nesse mundo, né? Falando, como eu dou muito aula online, de vez em quando ele faz, mas por que isso, né? Ele é da área de direito. E é interessante porque a população acha que o nosso corpo muda para abarcar uma gestação e que depois que o bebê nasce, aquele corpo, como mágica, volta ao que era antes, né? A gente sabe que o organismo da mulher, ele tende a se recuperar de tudo que aconteceu na gestação e da vida de nascimento em até 2 anos após o parto. Mas a gente não sabe até que ponto essa recuperação vai acontecer. Então, eu não posso garantir a essa paciente que 100% das alterações vão voltar ao nível que era antes, certo? E aí, automaticamente, no mundo que nós vivemos, não cabe mais eu deixar a paciente esperando aquela reabilitação por 2 anos, para só então eu chegar para ela e dizer assim, vamos reabilitar, vamos tratar, né? Do mesmo jeito que não cabe hoje eu operar um homem de uma prostatectomia, deixar ele esperando que o corpo dele, em até 1 ano, cure a incontinência urinária. A gente não quer que o médico vá lá e encaminhe o paciente para físio imediatamente. Da mesma forma, deveria ser esse raciocínio para ser aplicado ao paciente no pós-parto, tá? Por que eu vou reabilitar essa mulher? Meu Deus, olha para o corpo da paciente, né?
Olha o que aconteceu com o corpo dela. Quando a gente estuda a fisiologia da gestação, a gente percebe que para engravidar, essa mulher altera desde a fáscia plantar, o modo como ela pisa no chão. Se eu piso no chão diferente, o alinhamento do tornozelo, do joelho, do quadril não é o mesmo. As curvas da coluna não são a mesma. Ao mesmo tempo, o principal músculo estabilizador do tronco, ele sofre estiramento, ele fica fraco, ele perde torque. E simplesmente ele também perde a função, né? A capacidade de estabilização desse tronco, a capacidade de modulação da pressão intraabdominal nos esforços. Então, esse é um motivo importante para eu reabilitar essa paciente, tá? E aí a gente só falou de função, né? Mas olha para essa mulher, que mulher linda, né? Mas o abdômen dela foi danificado de maneira severa. Ela tem muitas estrias, ela tem uma flacidez de pele, uma pitose umbilical importante. E tudo isso, para ela, provavelmente, são fatores que ela acha estranho, que incomodam esteticamente falando, tá? Então, são fatores passíveis de melhora, né, no pós-parto, caso seja o desejo dessa mulher. Da mesma forma, hoje a internet tem atuado muito no sentido de tentar normalizar tudo aquilo que acontece no corpo feminino no pós-parto. Realmente, a gente tem que começar a encarar com mais naturalidade esses corpos no pós-parto, né? Afinal de contas, como eu disse a uma paciente minha recentemente, seu corpo passou 9 meses modificando. Você quer que em uma semana ele esteja do mesmo jeito que antes, né? Acaba sendo inviável, impossível, um objetivo que não é tangível, e isso causa muita frustração e muito sofrimento psicoemocional para essas mulheres, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente vê corpos diferentes, né? Corpos que modificaram, que geraram um ser e que se recuperaram de formas distintas, né? Essa daqui é a mais famosa, é aquela VTube, até onde eu sei, pelo menos que foi o que eu obter na internet e apareceu ela. E ela, recentemente, tem sido alvo de muita falação na internet, né? Principalmente para o pessoal que trabalha com pélvica, porque ela tem postado muitas coisas do dia a dia dela de pós-parto, né? De maternidade, que tentam naturalizar, desmistificar e falar sobre aquilo que o pessoal não fala, tá? Então, eu tirei print de algumas notícias da internet e colei aqui para a gente entender sobre o que é que eu estou falando. Então, essa daqui, por exemplo, ela diz: VTube compartilha como se sentiu na primeira relação sexual pós-parto. E ela ainda diz: ninguém me falou sobre isso, né? Então, eu peguei um trechinho lá embaixo. Ó. Ela destacou um aspecto muitas vezes não mencionado: a dor na primeira relação pós-parto, tá? Então, é um fato. A primeira relação sexual após o nascimento de um bebê é sempre um desafio, principalmente para aquela mulher que passou por um parto vaginal. Mas a gente precisa entender que não é apenas a musculatura que sofre modificação na vida e nascimento normal. Mas se eu analisar aquela mulher que fez uma cirurgia cesariana, ela corta o abdômen. Muitas vezes aquelas cicatrizes, elas tensionam, ela puxa as inserções musculares, os ligamentos e as fáscias, e isso gera alteração no assoalho pélvico. Além disso, muitas vezes, e isso é uma realidade que eu vejo muito em consultório, as mulheres já tinham dor na relação antes de engravidar. Aí elas engravidam, tem uma cesariana que, na teoria, não mexeu no assoalho, tô bem. Mas aí, de repente, no pós-parto, ela se vê com dispareunia, tá? Então, embora seja uma realidade mais comum no pós-parto de um paciente que fez de uma mulher que teve parto vaginal, a gente não pode descartar como sendo comum naquela realidade também da paciente que se submeteu a uma cesariana, tá? E ela bota ali, ó, nenhuma mãe me contou isso. Ninguém fala, viu, minha gente? Eu já tive uma paciente aqui que ela só veio procurar físio 3 anos depois de uma cesariana, porque ela estava achando que o corpo dela ia voltar ao normal. Afinal, o meu parto foi cesáreo, foi o que ela disse, amiga, tá? Ela não queria dizer ao mundo que ela não estava funcionando bem, né? O corpo dela estava com problema. Então, tanto ela disse a mim, eu tinha outras coisas na minha cabeça. E isso eu fui deixando para lá, tá? Então, é um problema, é um fator que é necessário ser mencionado. Da mesma forma, essa mesma VTube causou
um bafafá na internet recentemente, porque ela começou a ser garota propaganda de uma marca de absorvente, tá? E aí ela foi falar de um vídeo bem interessante, falando sobre ninguém te conta que depois do parto você fica com escape de xixi. Inclusive, eu não gostei da propaganda, eu até comentei no vídeo dela, porque, enfim, na minha cabeça e na cabeça de muitas outras pessoas que trabalham na área, é como se ela tivesse dito assim, ah, bem, usa um absorvente, né? E a gente sabe que é necessário buscar reabilitação. Mas sim, além da dor na relação sexual, é comum a gente perceber pacientes, principalmente aquelas que tiveram um parto vaginal difícil, né, violento, aquelas mulheres que tiveram bebês muito grandes, tá? Mesmo sendo cesariana, são pacientes que acabam desenvolvendo incontinência urinária no pós-parto, tá? A gente também percebe que aquelas pacientes que fizeram fisioterapia na gestação, elas têm uma tendência a ter menos incontinência urinária, é o que as evidências mais atuais estão mostrando, tá? Principalmente aquelas que fazem desde o primeiro trimestre de gestação. Então, sim, é uma realidade e é necessário ser tratado, tá? Coisas que a internet traz, né? São interessantes e às vezes polêmicas. E, por fim, quando a gente vai olhar, né, o Instagram, ele representa, na verdade, uma tendência mundial, e principalmente no Brasil, da mulher perceber que é necessário olhar para ela mesma e para o seu corpo no pós-parto. Se a gente colocar ali, ó, incontinência urinária pós-parto no Google, a gente vai ver que é um termo que tem em torno de 604 mil buscas. Então, é um tema extremamente em evidência, né? E se ela tem muita busca no Google, é porque muita mulher tem a necessidade de entender o problema. Por que será que ela vai lá e busca no Google sobre isso, né? É um paciente que se surpreendeu com aquele problema e que vai atrás de tentar entender e tentar saber como tratar, tá? Então, quando eu analiso por outro lado, um dos temas também que é o bafafá da internet, que é a tal da diástase, né? Então, se eu jogo lá o termo diástase abdominal no Google, eu vou perceber aproximadamente 304 mil buscas, né? Resultados. E aí, o que é que acontece? Essa pesquisa eu fiz ano passado, em novembro, eu acho. Pode ser que tenha mudado, tá? Mas sim, isso só representa uma tendência e a gente também percebe que como o termo incontinência urinária é mais comum no Google do que a diástase, a gente percebe que também ela é mais prevalente, né? É mais frequente o incômodo causado por essa incontinência talvez leve a paciente a buscar mais o tema na internet, tá, gente? E aí eu trago isso aqui só para vocês verem e para problematizar mesmo, para ver que realmente esse período pós-parto ele tem sido estudado, né, principalmente com relação à saúde da parede abdominal. Afinal de contas, a gente precisa entender e lembrar também que uma das funções do abdômen é modular a pressão intraabdominal. E quando a gente vai estudar incontinência urinária de esforço, que é a mais prevalente no pós-parto, a gente vai perceber que pode ser que existe uma relação aí, né? Afinal de contas, se o abdômen não consegue conter e dissipar bem a pressão intraabdominal que acontece, né? A elevação dela, desculpa, que acontece num espirro, numa tosse, num pulo, num exercício físico, para onde essa pressão vai ser direcionada? Ela não foi boa, bem modulada. Então, automaticamente, ela vai ser direcionada para a bexiga dessa mulher, tá? Se a musculatura estiver fraca, a tendência é que surjam escapes. E em longo prazo, mesmo a musculatura forte, essa sobrecarga por conta do músculo abdominal fraco pode ser um dos fatores geradores de incontinência urinária de esforço no futuro. Então, eu não posso dissociar as coisas. A paciente que vem para a fisioterapia no pós-parto, ela tem os dois grupos musculares alterados e precisando de reabilitação. Cabe ao fisioterapeuta entender isso e trabalhar nas duas vias, certo? Senão vai dar errado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem intervir, tá, gente? E aí, né, o que eu tenho tentado mostrar para vocês é que a reabilitação pós-parto, na verdade, ela vai tentar sanar tudo o que ocorreu, né, e que causou dano no corpo dessa mulher durante a gestação,
e também o que aconteceu na via de parto que causou uma repercussão funcional danosa para o corpo dela. E é isso que eu vou tratar na reabilitação pós-parto. É disso que se trata a reabilitação pós-parto. E aí vem a pergunta, Maria, quando é que eu vou fazer a reabilitação? Quando é que eu começo? Quando é que eu devo vir, né? Quando é que eu recomendo para a paciente fazer essa reabilitação? Atualmente, né, tem estado em destaque também na internet o uso do taping pós-parto, né? E o pessoal confunde muito isso com reabilitação. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: quando o paciente tem o bebê, né? Quando o bebê nasce, o corpo dela ele vai mudar muito em 10 dias, porque é o processo de involução natural do organismo. Então, o útero dela cresceu, invadiu os espaços aí da cavidade abdominal, empurrou os órgãos, cada um para o seu canto, e aí no pós-parto, em até 10 dias, o ritmo de involução desse útero é de 1 centímetro por dia. Então, automaticamente, se você olhar o abdômen da paciente no primeiro dia de pós-parto, e encontrar com ela 10 dias depois, você já vai perceber uma redução do volume abdominal muito intenso. Automaticamente, também é importante a gente lembrar que, principalmente naquelas mulheres que que tiveram um parto por via vaginal, é comum nesses primeiros dias de pós-parto, por fadiga muscular, por microtraumatismos, que ela tenha disfunções de assoalho, às vezes até significativas. Urgências importantes, escapes importantes que ela não tinha antes. Sinaliza um problema? Sim. Mas pode reverter sozinho? Sim, porque o corpo tende a se recuperar bem em até 10 dias após o nascimento do bebê. E isso eu vou chamar de pós-parto imediato, tá? Todas as intervenções que acontecerem nesse pós-parto imediato, elas são intervenções preventivas ou curativas, ou seja, a paciente ela está com uma dor, ela está com uma cicatriz que inflamou, então eu vou lá intervir naquela queixa, naquela necessidade daquela mulher naquele momento. Eu vou estar pensando em fortalecer o abdômen? Não. Eu vou estar pensando em fechar a diástase? Não. Eu vou estar pensando em sei lá o quê? Não. Certo? Eu vou trabalhar com a terapia manual para ajustar as biomecânicas, para que esse músculo se reestruture, para que o diafragma desça, as costelas voltem, enfim, num ritmo melhor. Temos pouca evidência, mas o raciocínio fisiológico disso por trás, para quem entende, é interessante. Beleza. O taping vai ajudar nesse processo? Não sabemos ao certo. Na minha opinião profissional, para um paciente de cesariana, faz diferença, principalmente no aspecto e na saúde da cicatriz. Num paciente de parto vaginal, não sei bem. Ainda estou querendo ser convencida pelas evidências que vão, se Deus quiser, surgir nesses próximos anos. Mas o que eu queria dizer aqui é que isso não é reabilitação, minha gente. Isso é só uma prevenção. É só para fazer com que aquela paciente tenha conforto naquele momento e acelere os processos de recuperação do corpo. Reabilita? Não, tá? A reabilitação propriamente dita, ela vai acontecer no pós-parto tardio e ou no remoto, dependendo de cada contexto de parto, né? Então, o que a gente recomenda hoje? Se a paciente teve um parto vaginal, com 20 dias ela pode estar na reabilitação já de volta. Perfeito. Se ela teve um parto por via cesariana, a gente recomenda 30 dias. Só que com 30 dias, a musculatura abdominal ainda não está cicatrizada, os planos profundos dessa parede abdominal não estão cicatrizados 100%. Então, você vai ter que lembrar disso e saber bem como conduzir essa reabilitação para não interferir negativamente nesse processo de cicatrização profunda, tá? Ô, Mari, então é melhor deixar ela em casa. Não, não é. Porque você pode trabalhar o assoalho, você pode e deve trabalhar uma terapia manual nessa parede abdominal para que essa cicatrização seja perfeita. Pronto. Agora você só precisa saber o que você está fazendo, tá? Mas sim, esse processo de reabilitação ele pode ser precoce e pode começar ainda no pós-parto tardio, né? Até mais ou menos ali 45 dias, para aquela paciente que aquela paciente de parto vaginal, ela vem com 20 e aquela paciente que fez cesariana,
ela vai começar a ir em torno da 30ª, eu ia dizer 30ª semana, do 30º dia de pós-parto, tá? Mas é interessante a gente entender que poder vir não necessariamente vai significar ela ter condições de vir. E condições eu não estou falando de dinheiro, viu, gente? Eu estou falando de arranjos na vida dela que possibilitem ela se ausentar de casa por 1 hora e deixar o bebê. Ela tem que ter uma boa rede de apoio. Ela tem que ter um marido que entenda, que coopere, que seja parceiro, tá? Então, nem toda mulher consegue vir aí com 20 dias. O que afasta as mulheres da reabilitação são as demandas com bebê. Normalmente procuram mais para dor, cicatrização de laceração vaginal e fissuras mamais. Paula, é verdade. Mas, como eu estou dizendo, né? Por conta da rede de apoio, que às vezes é insuficiente. É difícil, quem é mãe sabe. Mas tudo depende da equipe que está com você. Aqui, e olha que eu moro em Campina Grande, Paraíba, o interior do Nordeste, né? Graças a Deus, eu tenho pacientes que cada vez mais voltam com 20 dias. Agora, por quê? Porque eu tenho uma equipe médica parceira, que ela entende a importância da físio, elas confiam em mim, e elas mesmo dizem à paciente, você já passou pela físio? A paciente chega para a médica e faz assim, doutor, eu posso voltar para a atividade física? Aí a médica diz, eu não sei, quem vai dizer isso a você é a físio. Então, graças a Deus, hoje, não é um problema que eu tenho. As pacientes vêm buscando reabilitação, tá? E não sei se é porque também a gente vai falando tanto sobre isso, né? Inclusive no meu Instagram, que acaba que, enfim, aqui na minha cidade, graças a Deus tem funcionado. Mas, como eu ia dizendo, às vezes ela não vai chegar com 20 dias. Eu tenho paciente que vem para mim 3 anos depois, teve um que disse, mulher, me desculpe, eu tenho até vergonha, disse, vergonha de quê? O importante é que você veio. É óbvio que quanto mais precocemente eu tratar, menos consequências ela vai ter depois, né? Por exemplo, se ela está com uma musculatura abdominal fraca, e ela, de repente, sei lá, tem um dia a dia muito puxado, o bebê é muito pesado, ela pode ter uma dor na lombar, ela pode ter uma hernia de disco, né? Em virtude daquela disfunção abdominal que não estabiliza bem essa coluna lombar dela. Então, é óbvio que quanto mais cedo ela vier, melhor eu consigo reabilitá-la. Mas a reabilitação pós-parto, ela pode acontecer em qualquer momento desse pós-parto, tá? Inclusive com 1, 2 anos, né? A literatura não considera mais pós-parto, mas eu costumo dizer assim, a gente ainda está tratando as consequências da sua gestação e da vida de parto. Então, a gente precisa analisar bem isso aí, tá? Enfim, vamos lá. E aí, a reabilitação pós-parto, né? Ela visa recuperar tudo o que for de consequência da gestação e da vida de parto dessa mulher. E aí, isso é fácil de entender. Eu ri essa semana, porque eu tenho uma paciente que é enfermeira obstétrica, atendi ela na gestação. Inclusive, ela estava com a dor pélvica profunda, revoltadíssima, dizendo assim: Meu Deus, eu nunca imaginei que fosse assim. E aí, ela pariu. Então, quando foi essa semana, a faculdade em que eu trabalho voltou aos atendimentos de clínica escola, e eu entrei em contato com ela: Tu vai voltar para o pós-parto agora? Ou tu vai esperar mais um tempo? Ela disse: Não, eu vou. Mas, assim, o meu parto acabou sendo uma cesariana, então tu sabe, não precisa nem trabalhar o assoalho. Eu dei uma risada interna. Porque é como se ela dissesse assim: o meu problema é só no abdômen, porque foi ele que foi cortado. Mas, minha gente, essa imagem, eu amo ela. Embora eu ampliei e ela fica distorcida, mas olha o pobre do assoalho pélvico aqui embaixo. A criança vai crescendo. Por 9 meses, ele pesa em cima desse assoalho. Além disso, os hormônios da gestação, o estrógeno, mas principalmente a progesterona, alteram toda a biomecânica dessa musculatura, tá? Além do mais, essa musculatura foi sobrecarregada, porque como a pelve estava instável pelos hormônios, esses músculos tiveram que tomar para si aquele papel de estabilização pélvica importante. Então, é muito comum a gente ver um aumento de rigidez, um aumento de tensão nessa musculatura de assoalho pélvico, em especial naquelas mulheres que tinham dor pélvica durante a gestação. Então, eu não posso simplesmente achar que porque nasceu pela barriga, o meu assoalho está funcional. Não, não é. Porque no fim das contas, eu vou ter consequências morfofuncionais nas duas regiões, tanto na parede abdominal como na musculatura do assoalho pélvico, tá? Desculpa.
E quando eu falo de alterações morfofuncionais, é porque eu estou querendo dizer que houve alteração da função daquele grupo muscular, teve. Então, assoalho pélvico ele tem função de continência, função de orgasmo, função de estabilização e etc e tal. Tudo isso está alterado numa mulher no pós-parto, tá? Eu também vou perceber que a parede abdominal tem uma alteração funcional. Ela não consegue estabilizar a pressão, ela perdeu força, perdeu toque, tá? Ela não consegue mais delinear essa parede, essa mulher está com a parede globosa, então isso é uma alteração funcional. Mas eu também tenho uma alteração morfológica. Essa mulher olha para o abdômen dela e ele tem como é que se diz? Não é um tamanho que eu queria dizer, mas um padrão estético diferente. Ela diz a mim, Maíra, eu estou com o mesmo peso de antes. Eu estou mais magra do que antes de engravidar, mas a minha barriga está completamente diferente. Entende? Então, é uma alteração de forma desse corpo. Tanto na parede abdominal, como na região de assoalho pélvico. Essa paciente faz, eu me olhei no espelho e está horrível. Parece que vai sair tudo, tem um buraco enorme na minha região vaginal. Então, ela tem sim uma dismorfia, tá? Uma alteração de forma, de percepção corporal, e ela tem uma disfunção associada. E eu preciso levar em consideração ainda que essa mulher tem uma sobrecarga diária, que é o cuidado com o bebê. Geralmente, essas mulheres têm um lado em que elas preferem carregar a criança, e aí, quando você vai olhar, elas têm uma alteração de tensão muito diferente de um hemicorpo em comparação com o outro. Então, ela tem também uma alteração funcional em virtude, nem foi da gestação, nem foi da vida de parto, foi do contexto de vida que ela tem no pós-parto, tá? Então, tudo isso é preciso levar em consideração. Quando eu falo da musculatura abdominal, vejam aí, ele cresceu, né, esticou. Quando estica, a tendência é aumentar mais esse espaço que a gente chama de distância interretes e que o povo ainda tem me chamar em diástase. No pós-parto, não necessariamente esse espaço volta para o lugar, mas nem tudo que as pessoas falam é culpa da danada da diástase, tá? Então, às vezes, o espaço aqui é pequenininho e a mulher está com a barriga bem globosa por fraqueza muscular, e não porque a diástase está grande. Ou o contrário, tem pacientes que a diástase está enorme, mas a musculatura está muito boa, que você nem percebe direito, só quando palpa, que tem ali um espaço acima do normal, que a gente não sabe nem o que é normal. Além disso, eu gosto de destacar bem essas questões aqui, porque vejam só, os músculos abdominais que esticam se inserem nas costelas inferiores, tá? Tanto o transverso, como os oblíquos, como o reto abdominal. Na gestação, esse gradil costal, ele tende a elevar em torno de 4 centímetros. Então, há um aumento dessa cúpula, uma subida dessa cúpula diafragmática junto com as costelas, tá? E aí, automaticamente, quando essa costela sobe, eu não sei se vocês percebem que a tendência é de tração do reto abdominal. Então, esse reto abdominal, ele abre também porque as costelas subiram. No que as costelas sobem, ela traciona o reto. Então, quando a gente vai trabalhar com as pacientes no pós-parto, eu preciso reestruturar também essa caixa torácica. Por quê? Eu quero fechar a diástase, que a gente não fecha, mas tudo bem. Eu quero diminuir esse espaço. Como é que eu vou diminuir se a costela está lá puxando a musculatura para cima? Então, os exercícios que eu faço com a minha paciente, eles têm que ativar essa musculatura fechando o gradil costal para conseguir fazer esse movimento, né, acontecer novamente, certo? Normalizar, vamos dizer assim, tanto o posicionamento como a ativação muscular, ok? Além disso, a paciente pariu via normal, ela teve uma laceração. Essa laceração aí, ó, que vocês estão vendo na imagem, cedida por uma médica obstetra amiga minha, é de grau 2, ou seja, não pegou músculo. A musculatura elevadora do ânus tá aqui, ó, certo? Não pegou a musculatura. Pegou basicamente o períneo, né? Então, assim, na verdade, não pegou o esfíncter, desculpa. Pegou a musculatura elevadora do ânus, mas não pegou o esfíncter. E aí, essa paciente, ela tem uma laceração de grau 2, que vai ser necessário suturar, porque senão ela não para de sangrar, né? E isso vai ser ruim para a paciente.
Então, eles suturam. Essa rafia que vai acontecer aqui, ela vai provocar dano funcional nessa musculatura, tá? Então, eu posso ter aí, por exemplo, um músculo que de um lado contrai melhor do que o outro, porque o lado da cicatriz vai estar amarrado por ela. Então, eu preciso analisar bem como é que está esse tecido cicatricial. Esse mesmo raciocínio eu levo para aquela paciente que teve cirurgia cesariana. Essa cicatriz da cesariana, ela pode sim interferir no funcionamento dos músculos que estão ali ao redor dela, tá? Então é importante a gente analisar. E aí lembrem-se, pelo amor de Deus, não houve laceração, foi períneo íntegro. Ah, não, a paciente pariu via cesariana. Pariu, a paciente teve uma cirurgia cesariana para o nascimento do bebê. Então a musculatura do assoalho está ok. Não! A gestação por si só já danifica esse assoalho, e isso faz com que a reabilitação pós-parto seja necessária para toda e qualquer mulher que engravidou, certo? Ah, mas eu fiz físio na gestação. Fez. Então continue, né? Naquelas pacientes que fazem fisioterapia na gravidez, a reabilitação pós-parto ela é rápida, ela é muito eficiente, tá? Porque a musculatura tem memória, então o corpo responde muito mais rápido, mas ela sim precisa voltar para reabilitação, tá? Nos partos por via vaginal, né? Mesmo quando esse músculo não lacerou, gente, muitas vezes a passagem do bebê por aquele canal tanto pode provocar aumento de tensão e espasmo nesses músculos, principalmente se essa paciente já tem um histórico de dor na relação sexual, tá? Mas também pode provocar, como vocês estão vendo aqui, microfissuras e microtraumatismos, tá? Que também pode gerar uma rigidez. Então, é importante que essa mulher seja avaliada. Ela pode ter dor, ela pode ter edema e ela pode ter muita restrição funcional por conta disso. Tem uma paciente que uma vez... Não vai subir. Oh, meu senhor. Aí, vê só. Com relação a esse, é o que eu estava dizendo, né? Eu já peguei uma paciente aqui que é obstetra, ela pariu o bebê, foi períneo íntegro, o parto dela foi super rápido, e de repente ela chegou para mim revoltada, porque ela achava que ia estar tudo bem, períneo íntegro, mas ela não conseguia ter relação sexual. A musculatura dela estava toda tensionada, então a gente precisou de uma soltura muscular completa para que o assoalho pélvico dela ficasse funcional novamente, tá? Então, de novo, é importante avaliar, tá? É importante também falar que essas pacientes que gestaram, né, elas modificam o formato do corpo, tanto na região abdominal, como na região de assoalho pélvico. Algumas imagens eu botei aqui para destacar esse processo, né? Na região abdominal é uma coisa que a gente vê e o povo fala muito, né? Então, a gente percebe que as pacientes têm uma pitose de pele, uma pitose de umbigo, flacidez, né? Uma globosidade de parede, algumas que são mais magrinhas e têm a musculatura mais tonificada, fica mais evidente o afastamento dos retos, né, abdominais. E tudo isso provoca modificações no formato do corpo que repercutem no modo como ela se vê, né? Então, eu escuto muito aqui no consultório pacientes que dizem que não se reconhecem no espelho. Então, isso faz com que seja necessário abordar, né? Mas pouco se fala sobre a autoimagem genital. Então, a autoimagem genital é uma coisa necessária de se conversar, porque a gente percebe que as pacientes se incomodam bastante com isso. Então, a autoimagem corporal está aqui, né? Vários níveis de danos, e essa paciente é aquela falsa magra, essa que está aqui em cima. É aquela paciente que de frente você acha que ela está ok, que não é, que ela é magrinha, mas quando ela vira de lado, a gente percebe que ela tem um aspecto ainda de grávida, igual essa aqui, porque ela tem um abdômen globoso no final. Essa paciente ela vai dizer a você, Maíra, eu acordo magra e eu vou dormir grávida, tá? Porque ao longo do dia, à medida que a gravidade vai exigindo, vai puxando ela, os órgãos vão caindo e o abdômen não tem capacidade de contenção. Então, eles ficam para fora, né? Assim, eles empurram a parede abdominal, tá? Então, isso aí é o resultado, né? O que resulta disso
é uma alteração de autoimagem corporal, que hoje existem muitos estudos. Teve uma palestra aqui que eu dei em uma semana dessas últimas, em que eu falei sobre isso, que isso tem relação hoje com depressão pós-parto, com ansiedade, com alguns graus de psicose, tá? Então, é importante analisar bem essa questão quando a paciente se queixa sobre essa percepção de imagem, tá? Mas as pacientes também reclamam muito da autoimagem genital. O que modifica mais, assim, nessa região? Primeiro, muitas delas reclamam do surgimento dessas massas avermelhadas, que podem ou não ser sangrantes, e que a gente vai chamar de granuloma, tá? Então, o granuloma, além de ficar feio, dói, incomoda, principalmente nas penetrações. Então, geralmente é responsável por dor na relação. Dependendo do tamanho e de como esteja esse granuloma, ele também pode sangrar toda vez que for manuseado. Então, o laser, a gente vai ver mais na frente, ele pode ser usado para tratar o granuloma, mas em algumas situações essa paciente tem que ser mandada de volta para o obstetra para ele avaliar, às vezes é preciso cauterizar, tá, com ácido, para que isso não sangre com tanta facilidade. Infelizmente, o granuloma dificulta a cicatrização daquilo ali. E aí eu posso ter mais fibrose naquelas pacientes que têm granuloma, tá? Então, o ideal quando você identifica, se for pequenininha, você aborda com laser. Se você vê que fez 1, 2 sessões e ele não regride, então é importante, ou ele ainda sangra, é importante que seja contactada a equipe médica dessa paciente, tá? Outra questão que incomoda muitas pacientes é a abertura vulvar, né? Vocês, não sei se vocês já são pessoas que atendem, né? Tem uma prática clínica maior, mas as pacientes reclamam muito no pós-parto, que olham-se no espelho e vê que está tudo muito aberto, né? Isso leva em torno de 12 meses para regredir, tá, gente? Temos estudos atuais que mostram que o exercício do assoalho pélvico, ele não interfere nisso aqui. O fato de fazer fisioterapia não vai fazer com que feche mais rápido. Um estudo de Carrie Boa, agora de 2023, trouxe dados que, na verdade, a mulher se recupera mesmo sem a físio, tá? Enfim, quando você faz a físio com outros fins, você vai acabar percebendo que vai reduzindo o hiato genital, mas isso aí é uma redução que, na maioria das vezes, é espontânea, tá? Outra coisa que incomoda é a cicatriz e a perda de continuidade dessa parede vaginal. Porque por mais que as médicas suturem, elas não suturam tudo. Porque se ela suturar tudo, ela vai gerar mais fibrose. Então, sempre vai ficar ali uma estranheza naquela região vaginal, que às vezes incomoda essa paciente, alterando a percepção genital dela. Eu já tive paciente que só tinha relação sexual depois do quarto de luz apagada, tá? Para o marido não perceber o quanto aquela vagina dela tinha mudado. Enfim. Aqui, ó, outro granuloma, esse aqui é sangrante, né? Esse aqui foi uma avaliação que eu fiz. No momento em que eu toquei no granuloma, ele sangrou, né? Então, esse granuloma aí, a paciente teve que ir para a médica para poder cauterizar antes da gente fazer a físio. Vejam também que as cicatrizes geram um tensionamento na região e diferente de um lado em relação ao outro. Então, isso leva à assimetria de contração. É muito comum que a gente perceba que um lado não contrai e o outro contrai bem, ou que um contrai menos do que o outro, tá? E isso vai acabar repercutindo numa posição diferente da pelve, né? Então é importante analisar tudo isso. E por fim, eu também não sei se vocês conseguem perceber, mas a parede anterior aqui está mais baixa, ou aqui a gente tem como se fosse uma plicatura da parede posterior da vagina, que são coisas também que incomodam essas pacientes, tá? Tendem a diminuir do mesmo jeito que a abertura do hiato em até 12 meses, mas pode ser que seja um prolapso de parede. Então, é importante que seja analisado, que essa paciente seja submetida a esforço para ver se aquilo ali é um prolapso ou se seria simplesmente um resultado do aumento da pressão abdominal durante a gestação, tá? Então, é importante que seja analisado. E aqui, ó, o que eu disse, ó, a perda de solução de continuidade, a linha de tensionamento, a parede anterior mais baixa, outra solução de continuidade, aqui ainda tinha um fio. Essa paciente aqui, quando eu toquei nela, o fio ficou na minha luva, tá? Enfim.
Então, é importante que a gente acolha essa paciente. Algumas coisas vão ser resolvidas com o tempo, com a físio. Outras, por exemplo, essa solução de continuidade vai ficar assim, não tem o que fazer. Mesmo que ela queira operar, funcionalmente falando, é pior, tá? É muito melhor do jeito que tá, para a gente reabilitar a função. Enfim. E o que é que a gente vai reabilitar em si, né? Nesse conjunto todo? A gente vai reestruturar a biomecânica corporal, tanto tóraco-abdominal, vai fazer os músculos e as articulações funcionarem, se posicionarem adequadamente, e pélvica, tá? Eu preciso tratar os tecidos cicatriciais, não importa onde eles estejam. Ah, Maria, mas é no assoalho pélvico. Como é que eu vou mobilizar a cicatriz? Do mesmo jeito que você mobiliza em qualquer parte do corpo. A flacidez tissular, caso você tenha equipamentos para isso, pode ser abordada. A adiposidade abdominal, se você tiver capacidade para isso, também pode ser diminuída. Eu não trabalho com isso, mas quem trabalha com recursos dermatofuncionais consegue também diminuir, reduzir, enfim, a questão da adiposidade. E, por fim, mas talvez o mais importante, a gente vai reestruturar o músculo, né? Vai fortalecer, vai recuperar aqueles músculos que foram danificados no processo de gestação. E o que é reabilitar no geral, né? Eu peguei aqui umas definições que eu achei interessante. E ele bota aqui, ó, é o processo de consolidação de objetivos terapêuticos não caracterizando áreas de exclusividade profissional. Isso é importante. E sim uma proposta de atuação multiprofissional e interdisciplinar, composto por um conjunto de medidas que ajudam pessoas com deficiências, sejam elas físicas, sensorial, intelectual, psicológica, etc. Mas lá embaixo, nesse mesmo site que eu peguei, que foi do governo, ele diz assim: algumas vezes existe distinção entre o que é reabilitação e habilitação. A habilitação seria você pegar aquela pessoa que nasceu com deficiência, né, e ajudá-lo a se recuperar aí e fazer sua potencialidade chegar no máximo. A reabilitação também pode acontecer naquelas pessoas que tiveram uma perda funcional e você vai ajudar ela a recuperar aquilo que ela perdeu, que é nesse contexto que a gente aplica o termo reabilitação para o contexto de pós-parto, tá? Se eu pegar um dicionário aí online, ele diz o seguinte: reabilitar é ajudar a reinserir uma pessoa de maneira social, né? Reinserção social. Seria isso o que o dicionário propõe, uma das definições de reabilitação. E aí o processo de reabilitação ele começa por identificar problemas e necessidades, e a gente faz isso através de uma avaliação minuciosa, relacionar esses problemas aos fatores modificáveis e limitantes. Então, existem coisas na vida da paciente que eu preciso modificar para melhorar aquilo que eu preciso tratar. Ou fatores na vida dela que limitam a recuperação funcional. Então, eu identifico isso aí e eu vou tentar contornar tudo aquilo que eu puder, né, que for modificável, certo? Definir problemas e mediadores-alvo, selecionar medidas adequadas. Depois eu vou planejar e implementar as intervenções, analisar se aquilo que eu fiz surtiu efeito. Não surtindo efeito, ainda tendo coisas para fazer, eu começo todo o processo de novo. Então, reabilitação exige conhecimento, né, daquilo que eu estou querendo abordar e comprometimento do profissional e principalmente da paciente, tá? E no pós-parto isso é um desafio, viu, minha gente? Porque se ela não vier para a físio toda semana direitinho, eu não consigo entregar o resultado. E continuidade para as pacientes de pós-parto é difícil, porque o bebê adoece, porque hoje mesmo, uma paciente minha disse: Maíra, eu não vou poder ir hoje, porque minha mãe não vai poder vir ficar com meu filho. E aí eu não tenho como ir. Enfim, então são questões que são delicadas e que estão envolvidas aí no processo de reabilitação. No fim, a reabilitação, aquele contexto que eu disse de reinserção, cabe muito numa pós-parto. Por quê? Eu vou ter que reinserir ela na vida sexual, eu vou ter que ajudar nessa reinserção com relação às atividades físicas, eu vou ter que ajudar ela a conseguir usar as próprias vestimentas, né? A rotina de autocuidado, que é uma coisa que ela deixa para lá, eu costumo dizer assim, que a físio é um exercício para aquela mulher. Ela vai ter que aprender a colocar ela também como fator importante na vida dela, porque o bebê nasceu, mas ele não é o único que precisa de cuidados. Ela precisa estar bem para cuidar do outro.
seja do bebê, seja do marido, seja da casa. Então, ela precisa aprender a se colocar na própria rotina, tá? E a fisio vai ajudar ela nesse processo. E, principalmente, caso ela esteja querendo outras gestações, ela precisa reabilitar. Hoje em dia, não sei se vocês têm acompanhado, mas está acontecendo muito, né, no Brasil, um fenômeno chamado de, como é, meu Deus, o nome que o povo dá? Pessoas abertas à vida, né? Um braço da Igreja Católica, e tem outras religiões que estão acompanhando, que aceitam a quantidade de filhos que Deus mandar, não previnem gestações. Então, automaticamente, se essa paciente não tem noção de quantas gestações ela planeja ter, ela pode ter 10 gestações. Aqui em João Pessoa mesmo tem uma mulher que tem 12 filhos. E aí, 12 partos cesariana é risco para a mãe de morte. Então, quantos partos ela conseguir ter por via vaginal, melhor. E hoje ela sabe, se ela quer ter 10, ela precisa tratar bem o corpo dela para ele sustentar as 10 gestações. Então, eu tenho muitas pacientes abertas à vida, buscando a reabilitação pós-parto, porque ela sabe que ela precisa do corpo pronto para uma nova gestação, que às vezes é muito próximo uma da outra, uma vez que elas não usam, às vezes, nenhum método anticoncepcional, certo? E como é que eu vou reabilitar essa mulher? Primeiro, dentro das profissões de saúde, aquela que mais está associada à reabilitação, embora a gente queira dissociar uma coisa da outra, né? É a fisioterapia. Mas eu puxei aquela definição de reabilitação para vocês entenderem que a físio tem que andar junto com outros profissionais. Essa paciente quer emagrecer, eu tenho que ter um nutricionista comigo. Essa paciente, eu preciso entender que a físio não é para o resto da vida. Eu dou alta para minha paciente e eu preciso dar alta para ela com atividade física implementada. Senão, tudo que eu conseguir no abdômen dela, ela vai perder, né? Por conta do destreinamento. Então, eu preciso sim entrar com uma reabilitação da físio e, de preferência, em associação com outros profissionais. A físio, especificamente, ela é uma profissão que usa os recursos físicos para reabilitar, para tratar aquela paciente. E o que é que a literatura entende por recursos físicos? Todo material ou ação empregada para obter uma resposta fisiológica no organismo e desencadear com isso um efeito terapêutico. Então, você tem uma proposta terapêutica aplicando aquilo ali. Dentro desse contexto, a literatura diz que esses agentes vão agir por meio de um ou mais tipos de energia, né? Essas energias que eu vou aplicar no corpo vão desencadear respostas bioquímicas que, por sua vez, podem ter diversas respostas, né? Eu posso estimular ou inibir processos inflamatórios, eu posso querer regenerar e reestruturar tecidos e, em alguns casos, agir diminuindo o quadro álgico do paciente. No fim, os recursos físicos que nós dispomos hoje em dia são esses que eu listei aí, sendo que no contexto do pós-parto, a gente vai usar muito esses que eu estou listando em rosa choque. Então, dentre os recursos elétricos no pós-parto, o que a gente vai perceber é o uso de corrente excitomotora, tá? Dentro dos recursos térmicos, o mais usado é a radiofrequência. Porém, o pessoal de dermato também emprega bastante o ultrassom terapêutico, principalmente na cicatrização, para melhora dessa cicatriz, tá? Eu também posso empregar os recursos cinéticos e mecânicos, e dentro desses, dentre outros, né? Porque está aí a terapia manual, a massagem, a cinesioterapia e as ondas de choque, eu destaquei os dois que, vamos dizer assim, são os mais falados hoje em dia, né? E eu também tenho a fotobiomodulação, que entra no recurso luminoso, que também tem revolucionado bastante essa reabilitação pós-parto, tá? E aí o grande desafio é escolher que caminho eu vou ter, vou aplicar, o que é que eu vou usar com o meu paciente, né? O recurso luminoso, vamos começar falando dele. A fotobiomodulação, ela é muito usada no pós-parto imediato, porque o laser, ele tem um excelente papel, vamos dizer assim, na cicatrização de feridas, né? Na diminuição da dor, do desconforto pós-cirúrgico. Então, o laser é muito usado nesse contexto do pós-parto imediato. Porém, a reabilitação pós-parto, ela também pode se apoderar desse recurso,
é um recurso que eu uso muito no consultório, porque essa paciente ela chega com sensibilidade cicatricial. Quando essa cicatriz ela está completamente fechada, ela está sensível. Eu vou precisar manusear o tecido e eu posso sim empregar aquele laser no sentido de diminuir o desconforto que a minha terapia manual vai causar para aquela paciente, tá? Se essa paciente tem granuloma, eu posso usar o laser vermelho no intuito de fechar, de diminuir, de cicatrizar aquele granuloma, e isso tem bastante efeito, tá? Eu postei aqui alguns artigos que tem, né? Esse aqui é o uso do laser vermelho para cicatrização de ferida, muito usado no pós-parto imediato. Mas quando a gente vai para o contexto do pós-parto mais remoto, mais tardio, né? Então, eu posso sim aplicar aqui, eu botei os parâmetros, tá? O laser vermelho. Se a cicatriz ainda não estiver cicatrizada, pode ser utilizado. Eu já peguei uma paciente que estava ainda com inflamação de ponta, eu posso usar. A gente pode usar quando aquela paciente tem dor, né? Aqui embaixo. Sensibilidade, aquilo ali eu posso aplicar naquela cicatriz antes de manusear, dependendo do tempo de cicatrização, tá? Quando essa paciente ela tem uma episiotomia que foi seguida de sutura, aquela cicatrização também pode ser dolorosa, ela pode ter granuloma, e aí, se ela tiver granuloma, eu vou usar sempre o vermelho, tá? Sobre aquela lesão. A literatura diferencia parâmetros para laceração e para episiotomia. Sinceramente, eu não acho que faz diferença. Porque 1 a 2 e 2, isso é besteira. Eu posso usar, eu geralmente uso em torno de 2 joules, tá? Quando eu quero cicatrização. Quando eu quero trabalhar dor, eu geralmente tendo a usar 4 joules, que está nessa amplitude aqui de parâmetro que vocês estão vendo, certo? É importante mencionar que o laser é absorvido por cor escura e muitas vezes, embora hoje seja menos frequente, alguns médicos usam os pontos de sutura preto. E aí, Maíra, mas ela vem para mim no tardio, não tem mais ponto, mas às vezes ela rejeita os pontos internos. Então é importante que na minha avaliação eu veja se tem algum fio remanescente ali e eu não posso colocar o laser em cima daquele ponto, certo? O 2 joules é o que a literatura, Tainá, sugere para você usar para cicatrização. Então, por exemplo, você usa o laser vermelho quando você quer cicatrizar uma lesão, certo? Por exemplo, um granuloma, né? Aí você usa em torno de 2 joules. Eles sugerem de 1 a 2, tá? Enfim. E de 3 a 6 joules é o que a literatura sugere para quando você tem um paciente que se queixa de dor. Aí você usa geralmente o laser infravermelho. Existem equipamentos que você pode usar os dois ao mesmo tempo, tá? Mas tem equipamento que só usa um ou outro, ok? Enfim, tenham cuidado com o ponto de sutura, certo? Se tiver aparecendo a linha, não coloquem em cima, que pode queimar a paciente. Vamos falar agora dos recursos elétricos, né? Dentro dos recursos elétricos, existem muitas correntes que são consideradas como excitomotoras, que são elas, geralmente, as utilizadas na reabilitação pós-parto, tá? E especificamente na musculatura abdominal. Eu posso usar corrente elétrica no assoalho? Posso. Se essa paciente tiver muito dor, eu posso usar um TENS para alívio, né? Existem correntes milagrosas, mas geralmente o que a gente vê mais são as correntes excitomotoras, especificamente aplicadas para a musculatura abdominal. É a evidência que a gente tem, tá? Então, o que é que uma corrente excitomotora faz? Ela geralmente recruta fibra, né? Com a corrente elétrica, eu vou lá, excito a fibra e causa uma contração muscular. Quando a gente vai para o contexto de pós-parto, só faz sentido usar a corrente elétrica se junto a essa corrente elétrica você estimular uma contração ativa muscular. Ou seja, a paciente tem que fazer um exercício junto com a ativação de corrente, tá? Essa história de deixar a paciente 1 hora na russa, sozinha, dormindo na maca, é balela e não tem efeito nenhum, certo? Então, eu preciso ter um recrutamento ativo em associação à corrente elétrica, certo? A literatura, principalmente o artigo que eu trouxe para vocês, ele usa a russa, a corrente russa. Mas nada, creio eu, assim, se você perguntar para mim, não acho que existe diferença de resultado entre você usar o FACE ou a corrente alce. Inclusive, eu não uso alce, eu uso a russa, porque o meu equipamento aqui, o do Alpex, ele tem a corrente russa,
nele, né, já integrado, então eu não comprei outra. Mas o pessoal do dermato diz, inclusive, que a corrente alça ela é muito mais confortável do que a corrente russa. Então, caso você queira comprar, não acho que exista uma diferença de uma para outra. Temos evidência para dizer que uma é melhor que a outra? Não temos. Mas lembrem-se que a corrente elétrica só faz sentido se for usada em associação com a cinesioterapia, ok? Esse estudo aqui foi o que norteou a minha mudança de paradigma. Antigamente eu só usava exercício físico, e aí, quando esse estudo apareceu, eu comecei a usar a corrente russa associada aos exercícios. Ele dividiu dois grupos: um grupo usou a corrente citomotora com exercícios abdominais, e o grupo B só usou exercício, tá? E aí, ele usou corrente russa, ele botou aqui, ó, como vocês estão vendo, destaca no estudo os parâmetros. O que a gente sabe é que quando você usa uma corrente russa, o ideal é que você use uma frequência no aparelho abaixo de 50, porque os músculos abdominais são músculos de fibras tônicas. Então, essa corrente elétrica abaixo de 50 estimula esse tipo de fibra especificamente, tá? O Dualpex 961, não é o Uro o que eu tenho, tá? Aí tem uma corrente nele chamada COTS. Vou botar aqui para vocês verem. Muita gente não sabe. Toda vez que eu dou curso, o povo fica besta, porque tem o Dualpex e não sabe que tem corrente russa. Pois o Dualpex tem uma corrente chamada COTS, que é a corrente russa, tá? Aí você programa e usa, é o que eu uso aqui. Infelizmente, ele só tem 2 canais, né? Eu queria ter 4, porque aí eu poderia estimular a, o reto abdominal e o transverso, tá? O plus eu não sei, Zene, se tem. Nunca manuseei ele. Mas tu pode olhar. Se tiver no programa a COTS, então pode ser que dê para você usar também. Aí vamos lá. Ó. Esse estudo aqui, o que ele trouxe de resultado foi o seguinte. Minha gente, já são 9 horas. Ah, meu Deus. Aqui ele mostra os exercícios, né, que foram feitos associando a corrente, ou seja, quando o aparelho ativava, a pessoa fazia uma flexão de tronco, ou uma flexão de quadril, ou uma rotação da pelve para um lado, enfim, certo? Ele, no estudo, ele descreve bem o protocolo de exercício que foi feito. E, por fim, só para vocês compararem, aqui é o pré e pós-intervenção do grupo A, que foi o grupo que fez os dois. Eles passaram de uma distância interretos de 2,86, ou seja, diástase, né? Para 1,4, ou seja, ele conseguiu reduzir expressivamente essa distância. E no pós-intervenção do grupo B, que foi o que fez só o exercício, embora tenha havido também redução, mas foi uma redução bem menor do que naquela que associou os dois, certo? E aí, no fim, ele diz que a corrente citomotora pode ajudar a diminuir a diástase pós-parto. Aí, no final, ele conclui assim, que combinado com os exercícios abdominais, aumenta o efeito do exercício. Porque se você olhar o grupo que fez só exercício, teve redução mais ou menos expressiva. Quando ele botou a corrente, aumentou o efeito que aquele exercício tem. O que faz sentido se você lembrar que quando eu boto a corrente elétrica fazendo um exercício físico, eu estou estimulando um maior recrutamento de fibras naquele exercício, tá? Então, eu acabo, talvez, tendo realmente um efeito maior. Vamos agora falar dos recursos térmicos, né? Então, especificamente na reabilitação pós-parto, o que a gente vê mais hoje, em uso é a radiofrequência, tá? A radiofrequência não ablativa, né? Eu preciso dizer que ela é coadjuvante ao processo de reabilitação. A radiofrequência, por si só, não vai ter um efeito tão bom de melhora funcional, tá? Ou seja, de melhora muscular. Não, mas estética, sim. E como faz parte do contexto da funcionalidade, você entender que essa paciente se sente incomodada com o próprio corpo, então, sim, eu, quando trabalho melhorando a flacidez, eu estou melhorando a funcionalidade da mulher, porque eu estou permitindo que ela use um biquíni se sentindo bem, que ela ligue a luz para ter relação sexual com o marido, então faz parte, sim, da funcionalidade a estética, tá? A radiofrequência, ela promove uma neocolagenase, né? Então, ela remodela o colágeno existente. Então, se as fibras do colágeno estão bem afastadas, né? A flacidez de pele está ali, a pele está frouxa. Quando eu passo a radiofrequência, depois de um tempo, eu vou estimular a reestruturação desse tecido e uma firmeza maior dessa pele. Cristiane, a russa é a corrente elétrica que a gente usa, né? Que
que eles estão usando, né, na literatura. Mas, como eu te disse, são correntes muito semelhantes. Se você só tem o fez, eu usaria o fez. Se você tem a alce, eu iria usar a alce. Se eu tivesse a alce, eu não usava a russa, porque ele disse que ela é mais confortável, né? Mas, enfim, eu uso hoje a cinésio associada à corrente e tenho efeitos maravilhosos. A partir de quanto tempo de pós-parto pode usar a radiofrequência? Geralmente, se for uma cesariana, a partir de perto de 6 meses, tá? Depende do teu objetivo. Se você quiser na cicatriz, é mais ou menos isso. Se você quiser trabalhar a questão da flacidez de pele, não tiver cicatriz, aí você pode antecipar mais ou menos para 4 meses. Pois pode, mulher, radiofrequência é fantástica. Depois eu vou mostrar uma foto no finalzinho de uma paciente minha. Eu uso a radiofrequência aqui, é um aparelho caro, eu resolvi investir nele, porque a paciente, ela chega reclamando muito da estética, tá? E assim, porque não dá para a gente aprofundar, né, gente, por causa do tempo. Mas quando a gente fala numa paciente de pós-parto, aquela parte do meio, que é a diástase, ela não fica só afastada. Em algumas mulheres, ela fica muito profunda. Tem estudos em Natal, né, sendo conduzidos por Patrícia Frosmaier, em que ela tem visto que a radiofrequência ela consegue reestruturar a linha alba. Naquelas mulheres que a linha alba é muito profunda, a radiofrequência ela tem estimulado o surgimento de uma fibrose que reconecta as bordas musculares do reto abdominal. E isso seria interessante, né? São ainda estudos preliminares, que talvez surtam efeito. Então, como tem um efeito estético na flacidez já comprovado, eu uso com esse fim. Mas aqui no consultório eu já tive pacientes que eu consegui diminuir muito a profundidade de palpação da linha alba com a radiofrequência, tá? Zene, é muito legal. Como assim o tamanho do efeito? Não entendi, Elma. Repete aí, tu pergunta. Então, tá aqui. A radiofrequência pode ser usada para flacidez. Tem alguns estudos sendo conduzidos para reestruturação da linha alba, né? Eu interroguei ali porque não é evidência ainda, tá? E ela também pode ser usada para remodelar cicatrizes. Então, existem pacientes que têm cicatriz hipertrófica, não tem, Elma. Como eu disse no início, não tem evidência científica nenhuma. A evidência científica da radiofrequência para dermato é na flacidez de pele, que aí é o que eu estou dizendo, né? Eu uso aqui no meu consultório, porque a flacidez de pele é um incômodo que a paciente me traz, que causa uma dismorfia nela, tá? Então, eu acabo usando com esse fim, é o que eu prometo a ela. Mas a gente vê na prática que diminui esse afundamento ali da linha alba. Patrícia Frosmaier, de vez em quando, dá uns cursos em que ela mostra os estudos, o resultado preliminar do estudo que está sendo conduzido nesse momento, tá? Então, não é evidência nenhuma ainda. E aí, a radiofrequência, como é que eu usaria? Primeiro, para trabalhar aquela pitose da pele, né, uma flacidez tissular. Aquilo ali, minha gente, por mais que você melhore força muscular, você não vai melhorar a pitose da pele, porque pele só se resolve com coisas que promovam a neocolagenase, certo? E aí, para isso, você tem que ter equipamentos específicos, né? Equipamentos de radiofrequência são caros. Hoje em dia, existem equipamentos que você usa em pélvica, né? E que também pode usar na parte de estética. Se você tiver dinheiro para investir, ótimo. Se você não tiver, Maíra, quer dizer que eu não vou fazer reabilitação porque eu não tenho radiofrequência? Não. Você vai fazer a reabilitação funcional, que é muito mais importante para essa paciente do que apenas a estética, né? Então, você trabalha com as outras questões. Você só não vai prometer a ela uma melhora na flacidez de pele. E aí é importante você dizer a ela, isso aqui é flacidez de pele, isso aqui eu não vou mexer. Isso aqui só com isso, isso e isso. E aí ela já sabe que aquilo ali não vai melhorar, tá bom? Senão ela vai ficar esperando de você um milagre que ela vê na internet e que não vai acontecer porque você não tem um equipamento específico. Outra coisa que é importante lembrar, gente, às vezes a paciente vem com uma flacidez de pele gigantesca e quer melhorar em 10 sessões. Sinto muito. Mas dependendo do dano, isso vai exigir
tempo. A radiofrequência tem realmente um efeito muito bom na flacidez de pele, mas existem equipamentos que entregam um resultado muito maior em menos tempo, como, por exemplo, o Morpheus, o ultrassom microfocado, mas eles são muito caros. O tratamento é muito mais caro, né? Então, você precisa ser honesto com ela. Olha, a gente melhora a pele se você me der tempo. Então, tem pacientes que ficam com a gente um tempão e no final, quando você olha, faz, nossa, que melhora de flacidez maravilhosa. Mas aquilo ali exigiu tempo, tá? Então, o dano, quanto maior for ele, mais tempo de terapia com a radiofrequência é necessário para melhorar aquilo ali. Não vi na literatura nenhuma evidência que nos norteie em oferecer a ela, olha, tanto tempo eu melhoro. Não vi, até hoje. Então, a radiofrequência, ela corresponde a uma radiação eletromagnética, tá? Que a onda eletromagnética penetra no tecido e lá dentro, através de um fenômeno chamado de conversão de energia, essa onda, nessa radiação, ela se transforma em calor. Então, a radiofrequência é um calor profundo. Por isso, até hoje, disse que não deve ser aplicado naquelas pacientes que tiverem prótese metálica no quadril, por exemplo, ou que estiverem usando DIU, certo? Algumas colegas minhas que são da área de dermato dizem que já tem estudos aí mostrando que pode ser seguro para pacientes de DIU, mas enquanto não se tornar evidência, eu não deixo de dar essa recomendação, certo? Ela é usada para atenuar flacidez, né, de pele, e a temperatura mínima que eu tenho que atingir é 39 graus, chegando ao máximo de 42. Então, quando eu começo a aplicar rádio, eu atinjo a temperatura mínima alvo e permaneço ali de 5 a 8 minutos. É o que a literatura nos diz, certo? Se a paciente tem uma área abdominal grande, eu preciso aplicar, vocês vão ver, dividindo esse abdômen em lugares, né? Se eu quero, com a minha radiofrequência, melhorar a mobilidade cicatricial ou melhorar, porque a cicatriz é hipertrófica, né? Eu quero diminuir o volume dela. Então, depois de 6 meses dessa cicatriz, né? Se essa cicatriz já tem aí, já está madura, eu posso usar a radiofrequência, só que a temperatura alvo dela é de 37 graus só. E depois que eu chego no alvo, eu mantenho a temperatura por 2 minutos, certo? Então, é isso. Aqui eu tentei mostrar numa figurinha como é que a gente dividiria esse abdômen, tá? Então, vamos dizer que a paciente tem um abdômen relativamente grande, tem um tronco grande. Eu vou precisar dividir em 2, ou em 4, perdão. Então, eu vou aplicar 5 minutos aqui, 5 minutos aqui, 5 minutos em cima e 5 minutos no outro quadrante. Tem pacientes que têm um tronco menor que eu consigo dividir no meio e aí eu aplico aqui e depois eu aplico aqui. Quanto maior a área do cabeçote do seu equipamento, mais área você vai conseguir estimular ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai trabalhar com isso a flacidez de músculo. Desculpa, a flacidez de pele, tá? A musculatura, aquela globosidade de parede, o aparelho não resolve. Você precisa fazer exercício físico com sua paciente. A literatura recomenda a aplicação da radiofrequência uma vez, e isso é muito variável na literatura. Tem gente que faz uma vez por semana. A literatura muitas vezes diz que você aplica a radiofrequência hoje e o organismo leva até 20 dias para completar o processo fisiológico de resposta à agressão que você fez inicialmente. Ou seja, a neocolagenase demora 20 dias para acontecer. Então, tem gente que, por conta disso, diz que você pode aplicar a cada 20 dias. Eu aqui uso uma vez por semana, tá? Em pacientes que têm uma flacidez menos importante, eu uso a cada 15 dias, mas isso varia muito na literatura, tá? Aqui seria a aplicação daquela paciente que tem uma profundidade de linha alba maior. Então, você pode só aplicar ao longo dessa linha alba, tá? Como eu não prometo à minha paciente melhorar a profundidade porque não é evidência, no momento em que eu aplico aqui nos quadrantes, eu passo no meio também. Então, eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Eu tento melhorar a flacidez de pele
e, ao mesmo tempo, eu aplico tentando melhorar aí a profundidade de palpação dessa linha, certo? Nas cicatrizes, eu já preciso usar a manopla diferente, certo? Essa daqui. E aí eu vou lá, ó, vou passar ela só em cima da cicatriz. Se a cicatriz for muito grande, eu tenho que dividir ela em duas. Mas, geralmente, as cicatrizes de cesariana, eu consigo aplicar ao mesmo tempo em cima dela ali, certo? Como eu disse, você começa aplicando, quando chega em 37 graus, você mantém a temperatura por 2 minutos. É necessário um termômetro para você verificar se a temperatura está do jeito certo, né? O equipamento tem que ser ligado em temperatura específica no ar-condicionado, nem pode estar desligado, nem pode estar frio demais, enfim. É importante que vocês saibam mexer na radiofrequência para não causar problema. É calor profundo, viu, gente? Pode queimar a paciente. E, por fim, mas não menos importante, vamos para os recursos cinéticos, que também podem ser chamados de recursos mecânicos, né? Então, aqui é usado a energia de movimento, por isso que eu botei essa figurinha aqui, ó, das partículas em movimento, porque é o que representa realmente a energia cinética, né? Então, dentro dessa energia cinética, a gente poderia destacar para a reabilitação pós-parto a terapia manual, a liberação das cicatrizes, né, que não deixa de ser uma terapia manual direcionada para o tecido cicatricial. A terapia por ondas de choque, que vem surgindo recentemente, eu busquei muita evidência, não temos. O que eu vou mostrar aqui é o uso que se faz da terapia por ondas de choque na área de dermatofuncional. Na verdade, a gente vai só pincelar, tá? E, por fim, mas eu botei aqui em destaque no coração, o carro-chefe da reabilitação pós-parto é a cinesioterapia, tá? Mas vamos aos recursos, né? A terapia manual hoje, sinceramente, é o que diferencia o meu atendimento de qualquer outro fisioterapeuta, porque o paciente chega com precisando ser ajustado em várias esferas do corpo. Afinal, o corpo dele mudou completamente durante a gestação. Então, eu faço terapia manual ajustando pé, cervical, pelve, partes moles, para só então eu começar a fazer exercício, tá? Quando eu faço exercício sem ajustar, eu vou perceber que os músculos não funcionam da mesma forma. Eles vão ter assimetria de contração, e aí a paciente vai ter mais dificuldade de fazer os exercícios, tá? Eu posso usar a terapia manual para facilitar o funcionamento da musculatura, como manobras de facilitação neuromuscular proprioceptiva, né? Tanto na região do assoalho, eu posso estimular o músculo com o meu dedo, como eu posso também estimular a musculatura abdominal com movimentos de mão, ajudando a paciente a ter uma melhora da percepção da ativação muscular. E, por fim, eu também posso, através dessa terapia, melhorar a mobilidade do tecido cicatricial que está ali, tanto de uma cesariana como de um parto vaginal. A terapia manual para as cicatrizes, eu peguei essas imagens da internet, tá? São manobras chamadas de petrissage e tem um efeito fantástico. Não, como é que eu diria, meu Deus? A gente precisa dar importância devida a tecido cicatricial, viu, minha gente? Porque muitas vezes um músculo, quando ele não contrai direito, a culpa é da cicatriz que está ali, que não deixa. Então, é importante que eu avalie e trate qualquer tecido cicatricial, seja no abdômen, seja na musculatura do assoalho pélvico. A terapia por ondas de choque, no pós-parto, ela tem um uso bem recente. E algumas pessoas estão começando a usar, dentre elas a Patrícia Freismeier, também está conduzindo estudos com terapia por ondas de choque no pós-parto, para diástase, tá? Para adiposidade visceral, enfim, adiposidade abdominal, desculpa, mas ainda não são evidências, não tem estudos publicados. O que é que eu vi, né? No pós-parto, ela é recente, nenhum estudo que eu achei no PubMed, nenhum, com ondas de choque para pós-parto, não achei. O que é que eu achei? Que existem estudos que vêm que aplicando a terapia por ondas de choque em pacientes obesos ou que têm gordura, né, que tem adiposidade localizada, existe uma diminuição dessa gordura naquele local que é aplicada a terapia por ondas de choque, tá? Enfim, então a literatura aponta evidência nesse sentido, embora ainda seja pequena, muitas vezes estudos com ratos, né, estudos experimentais. Então, como eu disse, a evidência ainda é muito, muito ruim, tá?
mas também ela é sugerida, principalmente para dermato funcional, para ser usada para rejuvenescimento, porque ela seria interessante para regeneração e reparo tecidual, sendo aí também o gancho de onde eles tiram o uso da terapia por ondas de choque para flacidez de pele também, e para a questão do realinhamento da linha alta, tá? A terapia por ondas de choque é uma energia mecânica, tá? Um estímulo mecânico que é criado a partir de fontes eletromagnéticas, biomecânicas ou pneumáticas. Então, você começa a gerar ali estímulos, aquele estímulo ali gera ondas de cavitação dentro do organismo, e a maneira como essa cavitação, essas bolinhas que surgem ali dentro, se dissipam, é que vai fazer com que o efeito seja maior ou menor, tá? Enfim, então você tem terapias por ondas de choque com mais pulsos ou menos pulsos, mais profunda, mais superficial, e aí vai depender muito do estudo, o uso e que tipo de equipamento foi utilizado, tá? Enfim, eu peguei aqui imagens também da internet, né? Geralmente o abdômen também é subdividido, e naquela área delimitada é feita a terapia por ondas de choque naquela região, certo? Aqui o equipamento tem ponteiras diferentes, né? Quanto maior a ponteira, maior a área de aplicação. Quanto menor a ponteira, você tem que diminuir para poder conseguir o efeito que se espera, tá? Naquela região ali. Eu não uso a terapia por ondas de choque, eu ia botar aqui, me esqueci, por um único fator. A evidência é muito baixa e o custo do equipamento é muito alto. Então, eu ainda não me convenci a comprar, tá? É bem caro mesmo. Da última vez que eu fiz cotação, estava girando em torno de 12 mil reais um equipamento, não sei quanto é que está hoje. E aí, por enquanto, como eu não tenho evidência de melhora, eu ainda optei por não adquirir, certo? Daqui a um tempo, quem sabe, né? A gente fazer associação com a radiofrequência, tenhamos aí efeitos interessantes para o pós-parto, certo? E, por fim, a gente vai falar do principal recurso, que é a cinésio, né? Através dessa cinesioterapia, a gente vai querer fortalecer os músculos que estavam inativados e fracos por conta do processo de gestação. Inicialmente, exercícios precisam ser feitos com baixa intensidade, principalmente naquelas mulheres sedentárias, né, que a musculatura está muito danificada. Eu começo com exercícios de isometria, evoluo para abdominais mais simples, para que ela desenvolva o controle muscular. E só então, quando ela tiver uma boa capacidade, é que eu vou introduzir ela nos abdominais avançados, tá? Essa evolução pode ser lenta ou pode ser mais rápida, a depender do nível de atividade física dela prévia à gestação. Para prescrever cinésio, eu preciso me lembrar que essa prescrição é individual, ela tem que ser baseada na avaliação e seguir os princípios básicos que a gente estuda em cinesioterapia. O primeiro deles é o princípio da sobrecarga. A paciente, para fazer, vai fazer um exercício, para que ele tenha efeito, esse exercício tem que ser desafiador. Então, para ela, eu preciso planejar, para ela não ficar nem abaixo da capacidade que ela tem, porque não vai ter efeito, nem sobrecarregar demais, que ela não vai conseguir fazer direito e vai ter ainda um bocado de dano associado ao exercício mal feito. Então, eu preciso prescrever baseado no que eu vi na avaliação, tá? Não tem na literatura um exercício que seja melhor do que o outro, minha gente. Olha, hoje mesmo uma paciente chegou para mim dizendo que alguém disse a ela que ela tinha diástase e que ela precisava fazer o vácuo. A mulher nem tem diástase, zero, ela tem um espaço de 0,9 centímetros, mas ela tem um abdômen globoso porque o músculo dela é fraco. E aí o homem está sugerindo ela a fazer o vácuo, né? Então, assim, não existe um melhor que o outro. Não há proibições, o que é necessário fazer é a cinesioterapia. Os exercícios, segundo a literatura, eu botei aqui algumas referências, tá? O que a literatura sugere hoje é que os exercícios prescritos engajem toda a musculatura abdominal. Então, eu tenho que fazer exercícios que recrutem o reto, que recrutem o transverso e os oblíquos, tá? Então, eu tenho que fazer no meu programa exercícios para todos esses músculos. Também preciso trabalhar o supra e o infra. Lembrando que na gestação, o infra sofre muito mais dano do que o supra, porque ele estica por mais tempo e estica muito mais, tá? Então, eu preciso olhar com carinho para esse abdominal inferior.
Existe um consenso de especialistas aí que recomenda a prática de exercício no pós-parto, e eu tirei deles uma coisa bem interessante aqui. Ele diz o seguinte, que apesar dos movimentos e dos exercícios para as pacientes no pós-parto terem que ser modificados, quando aquela paciente tem um espaço significativo, ela tem que fazer exercício. Ela não pode temer o exercício, tá? Porém, esses exercícios têm que ser introduzidos para ela de maneira progressiva e gradual, respeitando a evolução da musculatura dela e o controle motor que ela adquire, tá? Aqui ele diz que o que eu preciso me lembrar é que toda vez que a paciente fizer um exercício que aparecer o bulging, né, que eles chamam, o abaulamento, aquele exercício foi demais para ela. Então, eu tenho que dar um passo para trás. Eu tenho que fazer um exercício mais fácil, até que esse exercício seja possível. Ele é proibido? Não. Só não está no momento de fazer ele ainda, certo? Obrigada, Ana. Fiz com carinho. E aí eu tirei isso aqui da internet. O povo diz, porque a prancha não pode, né? Isso aqui é um abaulamento que indica sobrecarga. Essa mulher está levantando a cabeça, essa mulher do top azul. Mas vejam essa daqui, ela está fazendo uma prancha, certo? Aí o que eu pergunto a vocês, será que isso que vocês estão vendo aqui é igual a isso aqui, que indica sobrecarga? Ou será que essa mulher tem gordura, tem flacidez de pele, e eu botei ela numa posição que a gravidade puxa? Como é, Maíra, que eu vou saber se essa paciente pode fazer a prancha? Tocando. Se eu perceber que o músculo está ativado, ela pode fazer a prancha, pelo amor de Deus. Vejam, inclusive, aqui na imagem, a gente consegue ver que o transverso está bem ativadinho. Aí eu vou dizer que essa mulher não pode fazer uma prancha? Pode, ela, na verdade, ela tem que fazer. É o que a literatura nos mostra, certo? Aí, hoje em dia, na internet tem um bocado de proibição científica que não pode, não pode, não pode, evidência zero. Aí vem Carrie Bow, percebe que o mundo está dizendo que a mulher não pode fazer exercício abdominal se tiver diástase, e ela faz aí, na pandemia, um estudo em que as mulheres faziam exercícios domiciliares. Ela tem um grupo experimental que fazia exercício 5 vezes por semana por 12 semanas. E um grupo controle que ela acompanhou por 12 semanas e não fazia exercício. As mulheres do grupo experimental faziam essas séries aqui que estão descritas embaixo, como eu disse, por 12 semanas, né? 5 vezes por semana. Vejam que elas faziam o head lift, que recruta reto abdominal, um que recrutava oblíquo, outro aqui que pega os abdominais, enfim. Então, ela trabalhava uma sequência bem importante. No final, o que é que ela analisou? Ela analisou a distância interretes, que é o que o povo chama de diástase, né? E o que é que ela viu? Que nos dois grupos, simplesmente não houve diferença entre eles fazendo exercício ou não fazendo. Ou seja, não diminuiu, mas também não aumentou, que é o que o povo diz, não faça abdominal, porque vai aumentar a sua diástase. Então, ela viu aqui, certamente os exercícios abdominais não pioraram a diástase, ou nenhum outro aspecto clínico que seja relevante, porque ela fez uma investigação muito grande, tá? Prolapso, ela botou um monte de coisa. E ela ainda conclui lá embaixo dizendo o seguinte, era interessante vocês lerem o estudo todo, tá, minha gente? Eu só destaquei coisas que eu acho importantes. Um programa de exercício que contém abdominais para mulheres com diástase não piorou a distância interretos, ou aumentou a severidade de problemas do assoalho pélvico, ou dor na coluna, ou dor na cintura pélvica, ou dor abdominal, mas melhorou a força muscular do abdômen e a secção transversa do músculo. Ou seja, houve uma melhora da função abdominal executando exercícios, entende? Então, por que é que eu vou assustar as pacientes? Quando eu proíbo ela de fazer exercício, eu gero nessa mulher uma cinesiofobia.
afasto ela de atividade física no momento em que ela está triste, com aumento do risco de depressão pós-parto. Essa paciente se olha no espelho e não consegue se enxergar, mas eu não posso fazer atividade física que vai piorar a minha diástase. Eu não tenho tempo de ir para fisioterapia, eu não tenho dinheiro, seja lá o que for. E o que é pior, sabe o que é pior? Eu já recebo aqui em Campina pacientes que vão para a academia, chegam na academia e o profissional faz assim, mas rapaz, eu não vou tratar tu porque tu tem diástase, vai primeiro para físio e depois tu vem fazer exercício. A gente não vai fazer abdominal. Não vai fazer abdominal porque você tem diástase. Então, eu, além de causar cinesiofobia na pobre da mulher, eu estou assustando os profissionais que vão ajudar essa paciente a fazer exercício, tá? E aí, cadê a reabilitação? Que tem que ser interdisciplinar. Então, o físio tem que agir junto com o educador físico. Aqui com minhas pacientes, todos os educadores físicos eu ligo, digo, ó, vamos trabalhar, pode fazer abdominal, pode fazer isso, ela pode fazer tudo. Eu não queria que fizesse isso agora, porque ainda não está no momento. Quando tiver, eu te digo. E assim a gente vai andando juntos. Porque vai chegar um momento que essa mulher vai ter alta de mim. Mas alta de atividade física não deve existir, nunca na nossa vida, né? Então, eu preciso me lembrar disso. Eu amedronto os coitados dos profissionais amigos. Aí, por fim, a cinesiofobia, ela, além de não produzir benefícios, ela ainda traz malefícios para a mulher. E eu, enquanto profissional de saúde, jurei que o que eu ia fazer com elas era para melhorar a vida e não para piorar, né? Então, quando a gente fisioterapeuta diz à mulher que ela não pode voltar para a atividade física, eu estou faltando com o meu juramento, eu estou cometendo uma ação antiética, tá? Então, vamos ter cuidado com isso. Produz malefícios, certo? E aqui, para a gente terminar, eu trouxe uma imagem do que seria uma reabilitação pós-parto. Essa paciente, ela fez 8 sessões comigo, a gente fazia exercício, ela veio com dor na relação, incontinência, a gente tratou. Depois eu comecei a trabalhar a parede abdominal dela com radiofrequência e exercícios físicos, tá? Essas 8 sessões eram uma vez por semana, mas não foram só 2 meses, minha gente, porque essa mulher ela não era frequente, assim, ela tinha muito problema para deixar as crianças, ela tinha 2 filhos, tinha muito problema de deixar as crianças dela com alguém, né? Geralmente deixava com a mãe não podia. Então, esses 2 meses se prolongaram bastante, mas foram 8 sessões no total. Eu tive que cortar um pouquinho a foto, mas dá para vocês verem a mudança na região umbilical e na consistência e no alinhamento da parede que a gente conseguiu com essas 8 sessões. Essa mulher ficou encantada, tá? Acho que deve haver uma proibição pelas razões certas. Aí é que tá, Elma. Não é para proibir. Porque quando você diz que proibido, que você diz não pode por quê? Ah, não, mas ela não pode fazer a prancha. Ela não, pode ser que a prancha para ela não possa acontecer hoje. Mas a gente não sabe que tem vários tipos de prancha. Eu posso fazer prancha em pé, na parede. Eu posso fazer prancha de joelho, com o braço de alavanca curto. Eu posso fazer prancha sentada. Então, eu preciso direcionar. Isso eu preciso fazer. Mas quando eu falo para minha paciente, eu avaliei uma hoje. Eu digo, eu não queria que tu fizesse aqueles abdominais inferiores com as 2 pernas agora. Daqui a umas 2 semanas pode ser que dê certo, porque às vezes é rápido. Quando você reestrutura a parede abdominal, às vezes a resposta é rápida. Então, não pode ter proibições. Proibições não existem. A literatura mostra isso, tá? Sem nenhuma orientação, o grupo controle que fez abdominal não piorou. Então, como todo e qualquer exercício, não apenas com a mulher de pós-parto. Eu estou sedentária há séculos. Se eu for para a academia hoje e me mandarem fazer uma prancha por 1 minuto, 3 vezes, eu vou acabar com hérnia de disco. É porque eu tenho diástase? Não, porque eu nem tenho. É porque a minha musculatura não aguentava aquela sobrecarga, tá? Então, a proibição não é proibição, é porque eu preciso avaliar e saber até que ponto sobrecarregar a minha paciente, certo? Obrigada, Vitória. Temos que ser empáticas mesmo, viu, minha gente? Porque o pós-parto já é difícil o suficiente.
Ainda se a gente profissional ficar ali, azucrando essas mulheres, assustando, e não cooperando com o bem-estar delas, não adianta, né? Então, é isso. A gente terminou. Estou aberta nesse momento a dúvidas. Caso vocês queiram me perguntar alguma coisa, sugerir, qualquer coisa que queiram. Alguma dúvida? Espero que vocês tenham gostado. Assim, eu passei passei meia hora da minha hora, né? Cinesioterapia, Janaína, ela pode entrar desde o dia zero, né? A pessoa operou hoje, eu digo assim, meus pacientes, você operou hoje, acordou, descansou, tá bem, começa a ativar o abdômen. Fazer isometria só vai acelerar o processo de cicatrização, entende? Não vai danificar nada. A gente não falou nele porque eu estava focando na reabilitação. Mas o pós-parto imediato, ele tem que ter exercícios, tanto abdominais como do assoalho, mesmo havendo lesão nesses dois grupos musculares, tá? O exercício, ele vai aumentar o aporte sanguíneo, ele vai facilitar a cicatrização e ainda vai gerar menos fibrose e aderência, certo? Aí pode ser feito. Agora, é uma isometria, né? É uma ativação com respiração, de baixa intensidade, mas tem que haver, ok? Fisioterapeuta pélvica obstétrica. Oi? Não entendi. Mais alguma dúvida, gente? Então tá. Por hoje é só. Obrigado aí pela participação, pela interação, tá? E por estarem aqui numa sexta-feira de noite até essa hora, ok? Um abraço e bom final de semana para todas vocês. Vou finalizar, tá, professora? Tá bom, beijo. Beijo, até a próxima. Até.